histórias com contos no fogão. Hoje nós temos o conto do bicho branco e a comida de hoje é a polenta. Então, para fazermos uma polenta, nós vamos precisar 2 litros de água, coloque a ferver num tacho, 1 colher de sopa cheia de sal. Quando a água estiver fervendo, vai colocando meio quilo de farinha de milho grossa e vai mexendo sem parar no tacho. Tem que ficar aqui no tacho meia hora mexendo a polenta. Tem que cuidar muito, porque se for no fogão a lenha, ela vai queimar rápido. Pode ficar de um pouquinho menos se o fogo estiver muito alto, mas principalmente eu diria que meia hora seria um tempo bom. E assim, depois tirar a polenta. A polenta é uma comida típica dos italianos e ela era feita principalmente à noite para as pessoas comerem junto com o queijo colonial ou então com um ovo frito. E antigamente as pessoas colocavam a polenta assim, ó, numa tábua, picavam ela com um barbante e cada um ganhava um pedacinho de queijo e comia com seu pedaço de polenta. E a sobra dela era guardada para no outro dia, quando ela já estivesse fria, pegava, fatiava a polenta e assava na chapa do fogão. Então aqui eu tenho a polenta assada na chapa do fogão. E essa polenta assada na chapa do fogão servia para o café da manhã. Então a maioria das pessoas, os italianos, né, que a polenta ela veio sendo trazida pelos italianos, eles não comiam muito pão de manhã. Eles comiam muito mais polenta, batata doce, aipim. E a polenta, então, sempre que a sobra dela era feita dessa maneira. E agora eu quero contar para vocês também um caso que veio lá da colônia Nova Itália, que é uma comunidade aqui da cidade de São João Batista, que foi o primeiro berço italiano do Brasil, que vieram 132 colonos, imigrantes italianos da Itália para cá e se estabeleceram ali na colônia Nova Itália. Na época, nem era cidade São João Batista, pertencia tudo a Biguaçu. Só depois, né, que foi sendo desmembrado e quando se tornou o município São João Batista, é que essa comunidade passou-se a chamar colônia e hoje é Colônia Nova Itália, com o nome lá de origem. O bicho branco. Conta o seu Osni que lá na colônia Nova Itália aparecia um dito cujo, um tal do bicho branco. Era assim um bicho enorme, maior do que um cachorro, sabe, peludo, pelo branco. E aqui muita gente da colônia já tinha visto o tal do bicho branco, E o pessoal andava assim, ó, apavorado. O pai do seu Osni morria de medo do tal do bicho branco, que ele mesmo já tinha visto muitas vezes. E ele dizia, jurava assim, ó, com os 2 olhos, com a terra de comer, que ele tinha visto aquele bicho branco passando de vez em quando por ali, em meio àquelas pastagens. Um certo dia, um tio deles morreu, era o tio Adão. E estava lá no velório, naquela época fazia um velório assim nas casas, ali mesmo, né, na salinha da casa, ajeitava a salinha, colocava o caixão de defunto e as pessoas, os vizinhos e a família ficavam ali velando defunto. A certa hora da noite, o seu Osni, o irmão dele, o santo, resolveram dar uma saidinha lá na rua. Tomando um cafezinho daqui, um bocadinho daqui de café, foram assim espiando. E não é quando olharam assim para aquele morro, vinha descendo daquele morro e passou naquela pastagem toda o bicho branco, que ele passou assim de vereda e lá se foi ele. Que os 2 se mandaram dali e saíram correndo, assustados. Chegaram lá dentro, estava branco, mais branco do que o próprio defunto que estava lá no caixão, morrendo de medo. E contaram para as pessoas que tinham visto o bicho branco. Aí, passado mais alguns dias, depois do velório, né, depois desse acontecido todo, o seu Osni conta que um certo dia
ele precisou ir lá no pasto buscar o boi para botar na canga lá com engenho de farinha. É que estava já na hora, a mandioca ralada, tudo preparado, tinha que torrar a farinha. Aí foi buscar o boi lá no pasto para cangar o boi, botar no engenho de farinha. Quando de repente ele vira assim de banda de cá, assim, dá uma olhadinha, e ele foi chegando perto do boi, e perto do boi não é que estava o bicho branco de novo. E aí, quando ele foi se aproximando mais ainda perto do boi, aquele bicho branco saiu disparada toda, escatedeu-se pelo mato adentro, que ninguém mais viu. E o seu Osni, daquele dia em diante, morria mais de medo do bicho branco do que o próprio pai dele. Aí todo o pessoal lá da colônia já sabia do bicho branco que podia aparecer. Por isso o povo lá tomava cuidado. Aquele bicho branco, diz o pessoal de lá, que ele era maior que um cachorro e ele era bem gordo e bem feio, bem esquisito, assim, parecia um demônio. É melhor a gente nem falar muito nessas coisas, né? Porque vamos que esse bicho branco pode aparecer pra gente. Então, minha gente, e assim termina esse caos do bicho branco. Se vocês vierem passear aqui em São João, passar lá pela colônia Nova Itália, vamos que você vê um bicho branco em algum lugar, eu quero que vocês contem tudinho pra mim, tá bom? Então eu já vou indo aqui com as histórias e os causos desse livro de São João Batista e eu volto outro dia com mais uma nova história, tá bom? Tchau!